Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a nossa convidada ilustre é a Micaela Gelzer. Ela é autora do livro O Primogênito da Sabedoria, que já está disponível na Amazon, e logo logo a gente vai ter Prelúdio de Fogo. A Micaela, ela adora literatura, anime, mangá, magia, dragões, anjos, demônios, animais e muito mais. Para definir a Micaela em três palavras, eu diria energia, personalidade e claro, criatividade. Micaela, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente. Oi, pessoal, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Muito bacana estar aqui. Faz muito tempo que eu não faço um bate-papo assim, né? Eu estava um pouco afastada da minha carreira de escritora, né? E voltei com mais força esse ano, devido ao lançamento, literalmente, de Prelúdio de Fogo, né? Meu segundo livro. Mas então, eu sou Micaela, sou natural do Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro em Teresina, né? No Piauí. E eu tenho 25 anos, eu sou personal trainer, quase em meu tempo integral, né? Minha segunda profissão é ser escritora, né? Eu gosto muito de levar literatura, né? Levar histórias fantásticas por onde eu vou. Ai, muito bem. Eu só queria fazer uma observação. Eu queria ter, pessoal, uma estante igual à sua, viu? Que estante Hoje, maravilhosa! Livros de fantasia e estátuas de anime. hoje eu não estou gravando lá no meu escritório, onde tem a minha estante, embora eu goste muito, né, gente? É maravilhoso. Mas é porque, gente, eu moro em Teresina, no Piauí. Aqui tem 2 sols para cada pessoa. Então eu fiquei no meu quarto porque eu tenho ar-condicionado, senão eu ia chegar na metade aqui do vídeo e já ia estar derretendo. Mas eu gosto muito. Se literalmente a minha estante, se você pegar assim, a metade mangá e action figures, né? Que eu tenho bastante coleção, um Ah, pouco assim, eu acho compulsiva. maravilhoso aquele seu E a Gengar. outra, eu amo ele, que é meu Pokémon favorito. Então, Aí me deram de presente. ele não é o meu favorito, mas tá perto. O meu favorito é o Psyduck. Que gosto peculiar! É porque eu sou um pouquinho mais velho que você. Você tem que lembrar que o Psyduck, no começo, nas primeiras temporadas, ele era top. Ah, não, mas vamos pegar aí o Golduck, que eu acho bem mais Ah, interessante, eu acho né? que o Golduck se acha demais. Eu acho que o Golduck se acha demais. E aí a outra parte da minha estante, ela é basicamente só livro de fantasia. Se vocês ver dois, três, assim, romance perdido, alguma coisa do tipo, né? Eu tenho alguns terror, alguns suspense, mas é 90% fantasia. É, São livros que geralmente eu ganho. Se é longe da fantasia, é porque eu ganho, né? é o meu E até também, no mais ou outro, menos isso. e o outro canto do meu escritório que você geralmente não vê tanto, tem um quadro da Katsu aqui na parede, né? Tá, tinha que ser. Você tinha que fazer parte de uma máfia, né? Bom, Micaela, vamos lá. Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua jornada. Como é que foi, né, para aquela garota começar a escrever, colocar as ideias dela no papel e criar, publicar um livro, depois outro. Então, a minha história, ela começou muito cedo. Acho que a maioria de nós, assim, que cresce e vira escritor, a gente começa muito cedo lendo, como leitores, né? Então, assim, uma pessoa que influenciou muito na minha jornada foi minha mãe. Desde pequena, ela me influenciava muito a ler livros, né, e tudo mais. Só que ela faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Isso foi um episódio assim, bem pesado, eu precisei de muito tempo com acompanhamento, até me afastei um pouco né, de leituras né, nesse período. E quando eu já estava na minha, sei lá, pré-adolescência, 10 anos, 11, foi quando eu voltei né, e comecei a ler de novo. E eu sempre gostei muito de ler fantasia, né? Tanto é que eu lembro muito de um episódio que, assim, aconteceu de eu estar, acho que era, sei lá, oitavo, nono ano, e a gente era obrigado, né, pela escola, ir na biblioteca, né, pegar livro para ler, era a minha parte favorita, né? E enquanto os meus colegas, eles procuravam o livro mais fino possível, eu tava lá com o quê? A Guerra dos Tronos, me Nossa traumatizando. senhora! Aí todo mundo ficava olhando, tipo, aquele tijolo. Eu renovava, né, gente, várias semanas para conseguir ler, mas eu li. Foi nessa época, assim, que eu comecei já com calhamaço, né? Então, Nossa, que sorte que aí você hoje eu sou um pouco, tinha, né, Guerra dos Tronos hoje eu na sou um pouco biblioteca. traumatizada. Hoje eu sou um pouco traumatizada com calhamaço.
Né, mas é uma sorte que você tinha a Guerra dos Tronos na biblioteca, não é toda biblioteca. Hoje em dia já é mais fácil, né? Mas quando começou não tinha tanto. E deixa eu te perguntar, qual é a sua casa favorita? Que cara que você acha que eu tenho? Ah, é... Targaryen? Não, eu sou Lannister. Ah, nossa. Eu sei que no coração de algumas pessoas fica em sexto lugar, mas é uma boa casa, gente. Tirando, né? É, mas vamos ver como é que vai ser a história deles, porque parece que vai ter uma outra série depois do Casa dos Dragões, né? Em outra época. Vamos ver como é que essa vai ser, né? A Casa dos Dragões, assim, eu não li os livros, né? Não li. E aí, tudo que eu pego, assim, da série e dos livros, né, são, assim, o que eu tô pegando na internet, né, o conteúdo, né. E aí, só que, assim, quando eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, eu já olhei e falei, assim, alguma coisa tá errada aí, porque era pra ser fraco, assim, né, porque a gente, nossa, gente, porque estavam falando muito sobre Casamento Vermelho, né. E Casamento Vermelho, inclusive, é uma referência de um capítulo do meu segundo livro, de Prelúdio de Fogo, que eu peguei ali a essência do negócio, né? E daí, então a gente espera uma coisa muito grande. Quando chegou no final do episódio, eu olhei assim, É poxa, isso? mas era só Nossa, é isso? isso? Era só isso? Cadê o Nessa. resto? Eu tava Ah, esperando uma acabou. limusine e me mandaram um Fusca. É tipo isso, né? A gente espera muito mais, porque a gente que vem dessa essência, tanto dos livros quanto do próprio Game of Thrones, primeiras temporadas, vamos frisar aqui, né? A gente espera muito mais, né, da Casa dos Ah, Dragões. Game of Thrones, quem não assistiu, meu conselho, vamos ver se você concorda comigo. Eu falo falar assim, assiste o primeiro episódio de cada temporada, o nono, porque é quando tem ação, se você for fazer as contas, é os que tem ação, aí o décimo, porque eles dão uma recapitulada e termina a temporada. Assim eu economizo 10 anos da sua vida. E se você for assistir, assista ali assim, estourando, quinta temporada, até a quinta temporada, vamos falar assim. Boa. Aí depois você finge que acabou ali, ai, mas ficou faltando um monte de história, mas é melhor pra você, entendeu? Sim. Assim, conselho, E é o assim, conselho de quem já... meu personagem favorito da série é a Lyanna Mormont. Na série de Que TV. Porque, meu, a atriz maravilhosa, ela, personagem. Nossa, eu achei fantástico. ela passa, né, a essência que a gente gosta de ver nos personagens, por Ela assim é o dizer, né? norte. Ela é o norte que todos deveriam ser, né? Ela devia ter, Exato, o John devia ter esperado ela crescer pra casar com ela. a gente até tem uma leve esperança. Sabe que isso aqui vai ser spoiler? Vamos ver se. Né? A gente tem até uma leve esperança na série, ele falando, quando a área vai vingar tudo que aconteceu. A gente pensa, porra, a É, menina aqui vai dar um futuro pro norte aqui. Mas daí acabou a pessoa, acabou, morreu. Quem é a Arya Stark depois? é, Ai, gente, eu sou decepcionada. Eu sou decepcionada com Game of Thrones. Tanto é que eu não finalizei. Eu olhei acho que só até a sétima, metade da sexta temporada. E depois eu falei assim, cara, isso aqui tá errado, isso é, aqui vai. Isso aqui vai para um caminho que não deveria, e realmente foi. é. A gente já colocou até um pouco o carro na frente dos bois, né? Ah, o copinho do Harry Potter. Se hidratar, né, gente? Porque, Com lembrando, certeza. moro em Teresina, 2 solos para cada pessoa. Importante tomar água. Micaela, eu gosto de pedir, né, para os convidados darem um conselho para jovens autores e pessoas que desejam entrar nessa área da literatura. Cara, o conselho que eu daria foi assim: a primeira coisa que você tem que entrar é sabendo lidar com a sua ansiedade, Uhum. porque senão ela vai te atrapalhar muito. As pessoas acham que o mais difícil é tu ou conseguir uma editora ou uma publicação independente, mas às vezes a tua ansiedade te atrapalha a conseguir tanto uma editora quanto uma publicação, por assim dizer. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu escrevi o Primogênito quando eu tinha ali meus 12, 13 anos de idade, o que viria a ser o Primogênito da Sabedoria, né? Com 16 anos, eu reescrevi a história, né?
E aí eu fiquei naquela ansiedade maluca de publicar, porque você tá com a história ali e a principal coisa que a gente quer é bora mostrar para o mundo, né? E isso me atrapalhou muito, porque eu tomei o golpe de uma editora, né? Uia. O primogênito não era nem pra ser publicado, gente, pra vocês terem uma noção, né? Assim, eu pesquisei algumas editoras na época, por quê? Eu não tinha conhecimento nenhum sobre, assim, publicação, né? O ano era 2018, se eu não me engano. E, assim, tinha já muito conteúdo rolando na internet sobre publicar um livro, mas não era tanto que nem hoje. Não existiam tantos autores independentes, assim, que a gente podia conseguir um conteúdo para se basear, sabe? O livro digital também não era assim, tão forte quanto é hoje, né? A gente tá falando de meu Deus, o que? 9 anos até 8 anos atrás, mais ou menos. Sou péssima em matemática, gente, me desculpe, minha área é letras, ali escrever, não é fazer conta, mas ok. Perfeito. Mas enfim, assim, 2000, na verdade foi 2017, pronto, lembrei. Porque eu passei o ano de 2018 inteiro com depressão, gente, que eu não conseguia abrir o arquivo do meu livro, que eu morria chorando. 2017, eu terminei de escrever o Primogênito, reescrever o Primogênito, 2016. 2017, eu tentei essa publicação e foi assim, na minha cidade antiga, que era no Rio Grande do Sul, tinha essa editora que já tinha atendido alguns autores de lá, né, livros menores, fininhos. Eu vi os livros, gente, eu vi os livros impressos, né, e tal. E acabou que quando chegou minha vez, só me lasquei, né? Eu era muito jovem, de início eles falaram que ia ser uma edição tradicional, que eu não ia pagar nada. E aí, tipo assim, eu não conhecia nada de processo de editoração, o que que vem primeiro, o que que vem depois, né? Como é que funcionava. Então, tipo assim, num dia ele falou que ia publicar meu livro, no outro ele já estava com a capa, no outro ele já estava vendendo, no outro, entendeu? Revisão de texto, o que que é isso? Nunca nem vimos. Eu opinar na capa, nunca nem vimos. Diagramação não existia. Foi basicamente isso, foi muito rápido, né? Só que eu, com os meus auges ali dos meus 17 anos, 16 para 17 anos, gente, era o sonho que estava É, acontecendo, você né? tava encantada e te passaram a perna. Totalmente. Tanto é que, assim, depois que alguns livros já tinham sido vendidos, né? Porque eu tinha, assim, algumas pessoas que apoiavam, que queriam ler, né, o livro. Meus próprios antigos leitores do NIA, que eu comecei escrevendo lá, né? Nem foi no Spirit. Aí já tinham comprado, só que daí, tipo assim, cadê o resto do contexto do livro, sabe? Uhum. Revisão, o resto da editoração em si, dos processos que envolvem um livro, cadê? Não tinha, sabe? E isso foram passando os meses, e foram passando os meses, e o cara só me enrolando. E assim, quando ele apareceu uns 3, 4 meses depois, ele falou que assim, aconteceu um monte de coisa, aí já não era mais de graça, ele precisava de dinheiro, aí, gente, Aí você percebeu que hoje, já. não, hoje eu falando, eu me sinto burra, mas assim, burra num grau, porque quando tu vê uma pessoa que tomou golpe, tu pensa assim, cara, que pessoa burra caindo num papinho desse, né? Mas quando acontece com a gente é muito diferente. Eu tava tão doida das ideias, a minha ansiedade tava de um grau que daí o que que aconteceu? Quem acabou me ajudando na época e mandou dinheiro para esse cara foi o meu avô, né? Meu avô, ele sabia que eu queria muito publicar essa história, tanto é que a dedicatória do primogênito é feita para ele, né? E daí ele me auxiliou, como ele tinha, né, um dinheiro extra ali guardado, e falou assim, não, eu vou pagar. É só isso, Micaela? Tem certeza que se pagar vai vir os livros? E eu falei assim, sim, vai. Desesperada, porque eu sabia que já tinha sido exemplar vendido, muita gente estava esperando, muita gente estava cobrando, né? E eu, no meu auge de 16, 17 anos, não sabendo nada da minha vida, e com esse, no meio desse auê, né? Aí, um resumo, gente, do que aconteceu é que o livro, obviamente, não foi publicado. Eu entrei com ação na justiça, mas o caso foi arquivado. Se vocês procurarem meu nome lá no Jus Brasil, vai aparecer lá o processo, né? Mas ele foi arquivado. Por quê? Porque simplesmente a empresa, a editora, o CNPJ, o endereço, nada existia. Nada existia. Foi descoberto outras pessoas que tomaram golpe desse mesmo cara, com outro nome de empresa. Então, assim, gente, foi um Não BO sei de onde tão veio grande, tanta tão coisa. grande. Não, assim, foi um BO enorme. Então, assim, eu passando com isso ali no primeiro livro,
no auge dos meus 16, 17 anos que eu tinha. Então, quando chegou o ano de 2018, eu não conseguia abrir o arquivo do meu livro, eu não suportava que ninguém falasse sobre o meu livro, porque eu ficava desolada. Então, tipo assim, foi a época que eu literalmente abandonei literatura, abandonei leitura, abandonei tudo, porque eu não suportava nem ouvir falar. Foi, foi um trauma, assim, um trauma enorme. E como que foi o processo para você se recuperar e reencontrar sua paixão? Nessa época, na verdade, no ano de 2019, início do ano de 2019, eu fui para um congresso que era da minha área de educação física. Eu estava terminando a minha faculdade já, e aí a gente foi para esse congresso, né? E aí eram alguns dias em outra cidade e tal, e daí um dos cursos que eu peguei era alguma coisa relacionada a marketing. Não vou lembrar exatamente o que hoje, mas era algo relacionado ao marketing dentro da área ali e tal. E aí, numa das dinâmicas, num dos dias ali do curso, né? Uma das dinâmicas foi tipo assim: olha, se você pudesse imaginar hoje você na área ali, como é que você se imaginaria na sua área, não sei o quê. Eu não me imaginei como personal trainer, eu me imaginei com o livro publicado. Ah, entendi. Isso me pegou muito, porque eu estava num congresso de educação física, já tinha acontecido tudo que tinha acontecido, e o meu sonho era estar com o livro na mão. Não era tipo assim, estar dentro de uma academia treinando pessoas. Hoje eu faço isso, né? É uma área que eu gosto muito, mas o meu amor sempre teve na literatura, né? Isso até foi um vídeo que eu fiz esse dia pro TikTok comentando a respeito. Ai, que legal. E como é que foi para você quando você finalmente, né, conseguiu o primogênito em mãos, assim? Gente, eu lembro que foi uma loucura, né? Porque eu publiquei com a editora Pendragon. Inclusive, a editora Pendragon foi a minha primeira opção de editora, quando eu fui pesquisar sobre livros de fantasia, sabe? Só que na época, que ali em 2017, que foi a primeira vez que eu tentei publicar, eu realmente não tinha a menor condição de publicar um livro, né? De pagar e tal, para ter alguém fazendo esse trâmite por mim. Por isso que eu fui pela opção mais fácil e me lasquei, né? Mas assim, eu recebi o livro, eu nunca vou esquecer, porque, gente, depois disso foi um desastre. Meu Eu, Deus eu do tô falando, céu. gente, eu tô falando que o primogênito ele não era para estar aqui, mas ele tá firme e Aham. forte. Inclusive em 2022, não, final de 2021, acho que foi, no final de 2021. Ele foi um dos livros mais vendidos pela editora. Ficou ali no Tava no top top 3. 3, exatamente. Aí, o que aconteceu? Quando eu publiquei o Primogênito, eu consegui o lançamento dele foi em janeiro de 2020. 2020 era ano do quê, gente? Pandemia. Pandemia. Então, assim, ele foi lançado em janeiro, tudo perfeito, tudo ótimo, né? E aí, o que aconteceu logo em seguida? Pandemia. Correio não estava funcionando, nada, né? A gente não estava mais vivendo a nossa vida, tudo estava Parou virado num tudo. caos. E aí, eu passei os primeiros ali 6, 7 meses sem vender nenhum exemplar. Tava com, tipo, 3 pilhas de livro em casa e tudo acumulado, porque não tinha como vender. Isso é muito comum. O, Não se preocupa, mas eles vendem, viu? o TikTok era só mato, ninguém usava o TikTok ainda para fazer venda de livro, a gente usava só o Instagram, né? Uhum. E aí a gente foi lá, 6, 7 meses, o livro parado, sem vender nenhum exemplar. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu fiz de novo, eu lutei tanto pelo livro e tá aqui, ó. Vai morrer tudo dentro das caixas. Então, assim, foi um início de carreira bem complicado. Mas é uma lição, né? Por isso que eu falo, não deixe a ansiedade atrapalhar vocês, né? Muito bem. Aprendam a lidar primeiro com a sua questão emocional, né? Porque muitas vezes você vai acabar indo para um caminho que não é racional e que tá todos os sinais ali apontando, te falando, isso aqui vai dar errado, ó, isso aqui, vamos rever isso aqui, e tu não vai escutar, porque tu tá tão ansioso para publicar, tão desesperado, que vai te sabotar. Muito bem. Um ótimo conselho, uma ótima lição para a galera. Agora eu gostaria de perguntar, Micaela, quais são os seus livros e autores favoritos que te inspiram?
Já tem. A gente já É, percebeu Game of Thrones é um, né? George R. R. Martin, eu achei ele genial, gente. Ele é genial, não tem como, né? É uma construção de universo, assim, incrível, incrível, muito rica, muito detalhada, né? Até Um dia demais, eu às vezes, quero até chegar, demais. um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero chegar lá, né? Mas, assim, pro primogênito, a época, é legal a gente falar disso porque são fases, né, gente? Todo autor acho que tem isso. Na época que eu escrevi o primogênito, estava muito em alta livros de anjo. Então, ali, a Becca Fitzpatrick com Sussurro, a série Hush Hush, né? E o próprio Eduardo Spohr, que é brasileiro também, com a Batalha do Apocalipse, né? Então, assim, foram dois livros que realmente me tocaram muito. Eu falei assim, poxa, eu queria muito ler alguma coisa desse tipo, sabe? Certo. Que misturava esse universo de anjos, de batalhas, um pouco de romance, não muito, porque, assim, quem procura muito romance nos meus livros, gente, tem, mas não vai encontrar muita coisa assim, nossa, aquela coisa, tá só avisando aqui, já deixando meu aviso. Porque eu sei que muitas pessoas chipam muito, né? E exemplo, o primogênito, principalmente, que a história roda em torno de um casal, não pode ficar junto. Aí acha que vai ser uma coisa, assim, um romance do início ao fim. Não vai, gente. É mais treta e confusão e gritaria do que, né? Mas, enfim, então, assim, na época que eu escrevi o primogênito, eram esses dois. Foram, assim, a minha base, por assim dizer, né? Eu gostava muito de livros, né? O próprio Guerra dos Tronos, ali, Anjos e Demônios também, foi aqueles clássicos, né, assim, que marcaram. Mas foi os dois que marcaram, assim, que deram o tom, digamos assim, do que viria a ser o meu livro, né? Primogênito. Agora que eu já cresci um pouquinho, né? Aí a gente entra no universo de Prelúdio de Fogo. Aí eu quis explorar realmente uma coisa que eu sempre quis escrever, que eram que os dragões, né? Sempre quis entrar com essa pegada de dragões e também queria botar um pouco mais de algumas questões de tretas políticas, militares. Então eu tive algumas inspirações. Para a narrativa, a maneira como a narrativa influencia, porque assim, eu gosto de ler coisas fluídas. Tipo assim, você tá lendo a história e você se sente como um personagem ali, escutando, vendo, assistindo. Porque tem algumas narrativas que eu acho que são muito maçantes, né? E isso também, gente, falando em termos de crítica própria mesmo, o Primogênito foi um livro que, como eu tinha como é que é a palavra? Peraí. Essa influência muito forte do Eduardo, né? Eu era muito narrativa, muito descritiva, descrevia coisas que às vezes não precisava estar descrevendo, entende? Então, isso tornou o início do Primogênito um pouco maçante ao ver de alguns leitores. Eu falei, cara, eu não quero isso para prelúdio, entendeu? Então, uma narrativa que eu li, que eu gostei muito, foi a da Sarah J. Maas, de ali, Conto de Espinhos e Rosas, Trono de Vidro. Então, foi uma influência que teve na narrativa. Mas não que a história, gente, dos casais se baseie, tá? Só deixando assim claro, novamente, né? Que é Não bem é específico. romance, romance, é só romance, É, né? aí E aí entra o universo de Game of Thrones com mais força, principalmente porque um capítulo, o que eu mais gosto, na verdade, ele é baseado no Casamento Vermelho. Então, e realmente não tem nada a ver com a Casa do Dragão, que eles prometeram uma coisa e não entregaram nada, né? Estamos prometendo Casamento Vermelho, estamos entregando coisa talvez até um pouco pior, mas é sobre isso. É sobre isso. E também alguns animes que eu assisti, que tem influência de alguns vilões, como o Don Quixote do Flamingo, de One Piece, e o próprio Madara de Naruto. Ah, muito bem. E eu até separei um livro para te mostrar que eu acho que vai entrar, né, no que você gosta. Chama Escama de Dragão. Cama de Dragão. Nesse aqui, os dragões são uma parte constante no mundo. Eles até fazem parte dos militares, eles assumem forma humana. Ele já está no segundo, eu ainda não tenho o segundo, eu peguei só o primeiro agora. Mas como eu vi que você gosta de dragão e fantasia, eu falei, deixa eu separar esse para mostrar para ela. Viu? Não, é ótimo. Então, agora eu queria perguntar para você dos seus livros, tá? É, você já passou por. O segundo ele já passou por metade ou ainda não? Já Já? passou. Então, dos seus livros, né?
quais são os seus personagens favoritos e quais te surpreenderam com o retorno com o público. Deixa eu pensar aqui. Do Primogênito, Certo. o que eu tenho assim um carinho e as pessoas não gostam muito é o Sabratan. Sabratan, ele é um dos anjos da história, né? Ele ali tá bem pertinho dos arcanjos, junto com a protagonista, sendo um bracinho ali direito de um deles, né? E aí eu gosto muito dele, porque ele é aquele tipo de personagem que ele parece que ele tem uma índole, digamos assim, vamos chamar ele de anti-herói. Um anti-herói. Ele é, Certo. ele é muito isso na história, porque ele entrega aparentemente uma coisa, mas ele é outra. Então eu gosto muito, muito disso, dessa duplexidade que ele tem, né? Perfeito. Enquanto, assim, muitas pessoas. Esse também é um dos meus personagens que eu gosto muito, mas é porque eu tenho um carinho, assim, especial por ele, porque enquanto eu escrevia a história dele, ela foi mudando. Quando eu comecei a escrever ele, ele era para ser uma coisa e ele acabou sendo outra, e os leitores se apaixonaram muito por ele, muito mesmo, que é o Amityel. O Amityel, ele é também um anjo, só que ele é um anjo, ele era um anjo da guarda, e ele acaba caindo porque ele se apaixonou por uma das suas irmãs, né, dentro da história, porque quando você está falando ali deles dentro do círculo de, Anjos. de anjos, de castas, e enfim, todos eles têm castas diferentes, você pode ser um querubim e um anjo da guarda, só que todos são considerados como irmãos, né? Então você não pode se apaixonar, tipo assim, por seu irmão dentro ali, né, do círculo. Isso é extremamente proibido, né? Os arcanjos proíbem, e ele acaba se apaixonando, então ele decide cair em vez de continuar lá pra vir atrás dela, porque ela tá Tá me no mundo. lembrando muito o É. livro Assassino das Almas. Também acontece um plot parecido. Não, porque tem essa questão das castas de anjos. E se você faz uma coisa, você acaba caindo. Exato. A protagonista, ela acaba caindo, porque ela desafia os arcanjos, né? Então, isso envolve muita coisa, mas assim, depois dela, digamos que outros começaram a cair, porque outros começaram a desafiar, sabe? Isso até então era meio que assim, burlado no paraíso, tipo assim, tu via que não estava acontecendo uma coisa assim muito, muito justa, mas tu não falava nada, porque a hierarquia, a ordem vem de cima, entendeu? Certo. E depois disso, essas coisas acabam acontecendo. Então, o Amityel foi um personagem que o público se apaixonou bastante, e o Lúcifer também. Ah, cara, nos livros, quadrinhos, quando tem o Lúcifer, ele rouba a cena. Você já percebeu isso? Exato. E assim, eu acho que todo escritor meio que escreve já pensando nisso, né? Sim. E agora, né, porque a gente vai falar, para falar do Prelúdio de Fogo, sem, claro, dar spoiler, né, porque ele já vai sair, né, quem que você pode dizer que é o seu favorito e se você pode dizer que surpreendeu com o público? O meu favorito é o Kras, é o dragão. Gente, o dragão, ele é um dragão que eu já escrevi assim, pensando assim. O dragão, eles não falam, mas então como é que um dragão se comunicaria? Ele vai se comunicar sendo debochado. Uhum. Aí até tem uma parte na história, ó, spoiler, que o Tunglis, que é o do nosso bárbaro, que é o companheiro do dragão, né? Que tem o dragão, ele fala com a Liv, né? Tipo assim, porque ela é muito assustada com o tamanho do Kras, né? Com E certeza. daí ele fala assim, não, você não precisa se preocupar. Ele é assim, não vai te fazer nada, né? Ele gostou de você. Só que ele pode ser debochado de vez em quando. E daí ela fica tipo, como é que um dragão vai ser debochado? Peraí, Aí peraí. depois ela descobre. Peraí, Micaela. Você tá me dizendo que você escreveu Wolverine como se fosse um dragão? Pode ser. É que eu não, é assim, ó, eu vou ser honesta, da Ah, questão de quadrinhos, eu não sou muito fã, eu sou dos mangás. Mangá, bora. Agora, DC, Marvel, gente, eu não olhei nem os filmes, assim.
Ah, entendi. Então, não, porque pela descrição que você tá falando, tá parecendo a personagem do Wolverine, ou a personalidade debochada do Wolverine no dragão. O Kraz é ótimo. Então ele é o meu favorito. Ah, muito bem. E o que surpreendeu com quem já leu pra você? Que você falou, nossa, gostaram desse personagem? Teve, assim, personagens, na verdade, assim, é pra surpreender pro bem ou pro mal. Você que escolhe, porque aí é o Eu não spoiler vou, quem tá dando é você. Se você não quiser dar o eu não vou spoiler. poder falar, eu não vou poder falar quem é o personagem que mais surpreendeu, porque isso aí vai estar um spoiler, Ah, né? tudo bem, sem spoilers. Só que, só que quando os betas terminaram, eles falaram, eu nunca imaginei que essa pessoa seria desse, nunca, nunca, nunca passou pela cabeça, nunca desconfiou, nunca, assim, trairagem total, tá ligado? Então, é um personagem que surpreende, não por muitos bons motivos, mas surpreende. Mas deixa eu te perguntar, quando você estava escrevendo, esse era seu plano ou os personagens cresceram de uma forma que você não esperava? Não. Assim, eu reescrevi o final de Prelúdio 3 vezes. Nossa, Eu escrevi ele em 2020. Terminei de escrever em 2020, final de 2020 ali. Época de pandemia, eu estava trabalhando só meio período, né? Então, eu escrevi em 2020. O primeiro final que eu escrevi era um final feliz para a história, né? Aí passou um tempo, 2021 entrou ali, final de 2021. aí você falou, não tô tão feliz. Eu reli a história, eu falei assim, poxa, mas tem algumas coisas que dá para mudar. Aí o final foi um final um pouco mais trágico. Daí passou mais um tempo, a gente vai relendo, porque assim, gente, escritor é muito de fase, né? A gente deixa o trabalho lá parado um pouco, porque às vezes um livro que tu tá achando que é incrível, que tu escreveu, quando tu vai ver, tá uma porcaria, né? Então tu vai deixando. Nessa época também eu mudei de estado, né? Então eu me obriguei a deixar ele parado, né, gente? Porque eu não tinha mais tempo, imagina, a vida tava de ponta cabeça, né? E aí, quando eu fui de novo, né? Início de 2023, ano passado. A última vez que eu reli ele, eu falei assim: não, eu não gostei desse final, vamos mudar de De novo. E aí novo. foi o final que ficou, e esse final que ficou, eu tive que fazer muita alteração na história. Uhum. E conforme eu ia fazendo essas alterações, eu ia vendo alguns pontos que eu falei assim: olha, dá para deixar isso aqui mais interessante, vai mudando e vai mudando, até que ficou nessa versão final aí, É a que versão os final. betas é a versão final, que é a versão final, foi escrita no início do ano passado. E acrescentou mais 50 páginas para a história. Nossa senhora, que alteração, hein? Foi uma alteração assim muito, literalmente desde os primeiros capítulos. Muita coisa da estrutura. Ah, é legal. E deixa eu te perguntar. A capa. Eu achei a capa linda dos dois. Mas o Prelúdio de Fogo, eu sou um cara assim, mais da fantasia medieval. Aquilo me chamou a atenção, né? E, Incrível. e ali, quando você dá algumas descrições, você fala sobre tentar fazer as coisas na paz, mas sempre vai ter alguma violência. Você menciona uma ampulheta. E você tem aquele dragão na capa que realmente não parece bonzinho. Na verdade, eu achei que o dragão era o vilão. Agora que você está descrevendo, tem um pouquinho mais de contexto. Como é que foi para você ver a capa? Foi fácil chegar na arte? A capa, eu já tinha planejado desde o início, desde 2020. Gente, no que eu comecei a escrever a história, eu já sabia o que eu queria para minha capa. Muito diferente do que foi o primogênito, porque o primogênito não fazia noção do que eu queria na capa. Então, assim, o pessoal que fez a capa do primogênito, eu tenho ele aqui, ó. O Sim. pessoal que fez a capa do primogênito assim, teve muito mais trabalho, porque eu não sabia o que eu queria, entendeu? Eu falei assim, eu mandei a descrição e falei, você que lute aí, né? E me entregaram isso aqui, que ficou incrível. Inclusive, a primeira versão da capa, ela era, onde todo já tinha esse tom de vermelho no fundo, seria azul. Só que eu não achei que combinou com o tom de guerra da história que tem. Então, eu tive que trocar para o vermelho e super combinou. Já Prelúdio de Fogo, eu já sabia o que eu queria desde o início. Deixa eu puxar ela aqui. Achei.
Aqui. Capa linda. Vai, pessoal, me diz que esse dragão não parece que seria o vilão da história, né? Então, assim, a capa de Prelúdio, eu já tinha, assim, totalmente a ideia do que eu queria, totalmente. Eu queria o Kras na capa, em destaque, e eu queria a Liv na capa. Ah, mas o dragão, ele não é do Bárbaro, do Túnez. É, mas é importante que ela esteja na capa, vocês vão entender. Aí E que que nem eu tá. falei, Cadê o Bárbaro na capa? Ele não é importante? é importante, mas assim, essa cena que ela é retratada na capa, no momento em É que ela uma chegar no cena livro, é específica. uma cena. Ah, legal. No momento em que essa cena chegar no livro, vocês vão falar assim: opa, tá aí a referência da capa. Vocês vão entender na hora. Na hora. Então, essa capa eu já tinha em mente o que eu queria. Então, assim, foi muito mais fácil, né, de se chegar. O capista, né, o que fez a arte foi uma pessoa, e quem fez a tipografia, que é essa letra, foi outra, né? Então, foi o Esperanto Arte, que fez a arte da capa, e aí, com a tipografia, a primeira versão que veio, eu não gostei. Eu achei que não deu aquela essência que eu queria. Um exemplo, você tá rolando um feed, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode ser na própria Amazon, né? Não era uma tipografia que chamava atenção, que tu olhava e tu falava assim, poxa, isso aqui é um livro, né, um negócio aqui. Então, acabou que outra pessoa fez a tipografia, que foi o Eduardo Ostrom, e também é escritor ele da Pendragon, tem livro publicado, né? Excelente, assim. E eu conversei com ele e na hora ele pegou a essência do que eu queria. Tanto é que quando ele me mandou a capa ali, que tipo assim, ele falou assim, ó, vou fazer um teste aqui pra te ver se é isso que tu quer. Quando ele me mandou, eu falei, é isso, nossa, é muito isso que eu queria, sabe? Meu olho assim brilhou. Por quê? Quando a gente, como escritor, vai ver a nossa capa pela primeira vez, a gente tem que ficar tendo alguns detalhes. Ó, dica para quem tá querendo lançar livro. Muito bem. Porque assim, o que que acontece? A primeira impressão que você vai ter da sua capa é a impressão que o seu leitor vai ter quando bater o olho nela, Uhum. entendeu? Então, assim, veio uma capa para você e tu bateu o olho e teu olho não brilhou, tu não sentiu aquele. Pensa melhor, revê o que tu pode mudar, entendeu? Porque teu olho tem que brilhar, tem que. E aí, no meu caso, né, não foi isso que tinha acontecido na primeira vez, mas eu tinha gostado muito da arte, né? Aí eu falei com o pessoal da minha editora, eu disse assim, não gostei da tipografia, vê se tem como mudar, como a gente alterar para tentar chegar mais perto do que eu quero, mas a arte eu quero essa, que é a arte perfeita, já pegou toda a essência da história. E aí a gente ficou, gente, foi uma semana pra gente chegar nessa capa de prelúdio, que é a capa final. Mas Então, assim, uma quando semana não você. é tanto tempo. Foi até que rápido, né? Só que foi uma questão assim, que o Eduardo Washington, que foi quem fez a minha tipografia, foi por um acaso. Ah, Porque tá. geralmente, o que que acontece? Demora um pouco mais de tempo, porque o que que acontece? A editora, ela vai tentar ou procurar outro capista para refazer a capa toda, para tentar chegar mais perto do que tu quer, ou então ela vai ver, tipo assim, que profissional que está disponível para tentar chegar na tipografia, entendeu? É um pouco mais burocrático, né? Só que eu postei no meu Instagram falando assim, gente, tem alguém que entende de design para me ajudar aqui, pelo amor de Deus, rapidão, né? E daí o Eduardo falou comigo, ele disse assim, olha, eu faço capa, vê aí se eu consigo te ajudar. Aí eu expliquei para ele tudo o que estava acontecendo. Assim, eu amei a arte, mas a tipografia não é o que eu quero. E no que eu mandei os exemplos para ele do que eu estava imaginando, né? Na hora ele já pegou e veio essa fonte ali e falei, isso aqui, ó, É isso. pronto, tá fechado. Muito bom, muito bom. E agora, Micaela, eu gostaria de perguntar para você quais que são os seus livros, seus filmes e séries que você gosta, que você recomenda pra gente. Gente, pode ser anime, mangá. Com Eu certeza, não, é o que você eu, gosta. eu não assisto, tipo assim, série. Uhum. Posso contar nos dedos as 3 séries que eu assisti na vida. Nossa, E filme também eu não sou muito fã, porque geralmente se eu tenho tempo eu tô olhando anime, né? Ou lendo mangá e tal. Então é a minha área, assim, preferida de. então.
Não, mas pode falar. Então, assim, em termos de anime, é muito grande, Com mas One certeza. Piece, gente, vale a pena. É 1.000 episódios muito bem investidos da sua vida, entendeu? Ah, porque é mil... Mas o que é 1.000 episódio? Você vai ter a vida inteira pra assistir, gente. One Piece não vai terminar daqui 5 anos, nem 10, talvez nem 15, mas então assim, não precisa ter pressa, entendeu? Mas vale muito a pena a história. É que, assim, em termos de construção de universo, o Oda, que é o escritor de One Piece, ele supera George R. R. Martin. Desculpe falar o óbvio, mas, gente, vocês não têm noção do que é One Piece, né? Eu sempre falo assim, meu namorado, ele tá agora assistindo por insistência minha, né? E reassistindo o anime com ele, realmente tem coisa que acontece lá no cento e pouco que tu fala assim, caramba, lá no 1.000 isso aqui faz todo sentido. E, gente, isso é muito difícil para um escritor. Imagine a complexidade de você escrever 20 anos atrás uma coisa que faria sentido só 20 anos no futuro. Então, por isso que a gente fala que é genial, assim, a escrita, tudo de One Piece, o roteiro, enfim, maravilhoso. Então, vale muito a pena. O mangá para você ler é muito mais rápido do que o anime, porque não tem filler, né? E o anime ainda tem, eles dão uma É, o enrolada anime. nos É, porque episódios. alcança, é uma coisa comum, né? Mas mesmo assim, é muito mangá. Você precisa de um estante bem grande. É muito mangá. E dinheiro, gente, porque é caro. Sim. E One Piece é o seu número um. Quais são os outros? Death Eu gosto Note? muito de Given. Death Note, assim, tenho preconceito com o final, entendeu? Todo Vamos mundo falar tem, de todo mundo tem. assim, eu tenho todos os mangás, tenho os extras, mas eu sou revoltada com o final, que nem eu sou com o Naruto, entendeu? Então, assim, Death Note é aquele anime muito bom para quem tá entrando no mundo dos animes. Você quer assistir um anime, não quer uma coisa muito levezinha, assim, vai em Death Note que não tem erro, porque é genial. Até certas mortes acontecerem, né? Depois que certas mortes acontecem, uma porcaria, um beijo e gratidão. Aí você desiste. Mas assim, Death Note vale muito a pena, porque ele é um anime curto. Ele tem o quê? É, Uns 40 episódios? Nem isso. Então, é que nem eu com é uma Dragon, ótima que nem opção. eu com Dragon Ball. Eu gosto de Dragon Ball até o final da saga Freeza. Depois, não É, existe mais. depois, né? Eu gosto do original de quando ele era criança, maravilhoso, super divertido, né? Aí o Z já ficou legal, mas pra mim até o final da saga Freeza. E é isso que acontece mais ou menos com Death Note. Os últimos 10, 11 episódios, você fica, por que vocês estão existindo? Mas é ótimo também. Mas assim, o meu favorito nem é One Piece, gente. O meu favorito é Haikyuu. É Haikyuu, um anime de voo. O meu favorito, assim, bom, pra desesperadamente você apaixonada. que é uma pessoa que pratica esporte faz sentido, né? Mas a questão, gente, é que a mensagem de Haikyuu não é sobre esporte. É aí que tá o pulo do gato. Quando a gente recomenda Haikyuu para as pessoas, né, elas falam assim, mas anime de vôlei. O que eu vou fazer? Eu nem gosto de jogar vôlei, eu nem não pratico esportes, não tenho conhecimento sobre vôlei. Mas não é sobre vôlei, é sobre você buscar seus sonhos, entendeu? É sobre enfrentar as adversidades, porque imagine que o vôlei é um esporte para pessoas altas. Quando eu jogava, né, porque eu já fui atleta, né, gente? Quando eu jogava, eu tenho 1,74. Eu era levantadora, eu era considerada baixa para ser atacante. Sim. Com 1,74. Então, assim, o protagonista do anime, ele tem 1,62, 63 no início, né, do Uhum. anime. Ele é muito baixo, muito baixo, muito baixo. Então, assim, ele tem que realmente enfrentar todas as adversidades possíveis. Por quê? Porque ele quer ser um atacante, ele tem que provar o tempo inteiro que ele pode atacar e que ele pode ser tão bom quanto qualquer outro que está ali. E a mensagem de Haikyuu é incrível. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos, não tô brincando. Não O, existe, assim, personagem no time secundário. É maravilhoso. é legal a gente falar disso porque assim, tem um nicho muito grande de mangás e animes de esporte, né? É bom a gente falar disso, porque eu mesmo só sabia que existia isso quando chegou no Brasil Super Campeões, né? Depois veio o The King of Tennis, aí eu fui descobrir Slam Dunk e outros de ciclismo, é muito grande. O esporte que você gosta, você tem um anime e um mangá, na verdade. Tem.
Exato. Um que é muito famoso, que está em bastante ascensão agora, é Blue Lock, né? O Eu já ouvi futebol. falar, mas Muita eu não gente. vi ele ainda. Assim, eu não gostei. É que Eu assim, gosto da sua gente, sinceridade. Eu não gostei. não, gente, é que assim, uma coisa que eu falo, depois que você assiste Haikyuu, como um anime de esporte, o desenvolvimento dos personagens, tu fica mais crítico quando tu vai assistir um anime de esporte. Porque tu fica pensando assim, poxa, cadê o desenvolvimento, entendeu? Do negócio? Porque não é só o esporte, tem o desenvolvimento daqueles personagens. É, Não só dos protagonistas. falando em desenvolvimento de personagem, eu sei que não é um anime de esporte, mas é o meu anime favorito. Você já assistiu Cowboy Bebop? Já ouvi falar muito. Todo mundo fala que esse anime é Eu, eu, incrível eu assim. te recomendo pra você dar uma chance, tá? Ele é o meu anime favorito. E são só 26 episódios. É curtíssimo. É, e um filme. Então, eu te recomendo. E deixa eu te perguntar, pra você que gosta de dragão, gosta de fantasia, você já assistiu a série The Legend of Vox Machina? Não. Série, meu filho. Não, não, é animação. Não. Então, eu acho que você ia gostar, porque tem dragões, tem magia, tem muita coisa que eu acho que você ia gostar, viu? É sempre bom a gente pegar essas indicações, né? Porque assim, quando eu vou fazer cardio, né, eu tô sempre assistindo anime, então já Então, fica, eu vou tá assistir. na Amazon, né, na Prime. Ah, em outubro já vai sair a terceira temporada, né? Só que eu já te aviso que assim, ele não é uma animação para criança, tá? Então tem uma pegada, tem uma linguagem adulta mesmo, né? Ele não é Goblin Slayer, mas ele tem umas, sabe, é umas coisinhas fortes, não Assim, é para criança, né? Só para te dar dica. Mas agora eu gostaria de te perguntar, porque você falou que você faz o seu cardio, você assiste anime, mas o que que a Micaela faz para relaxar? Quais que são as manias dela que o pessoal fala, poxa, nossa, você tá fazendo isso de novo? cara, é porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu não tô trabalhando, eu tô literalmente em casa ou assistindo alguma coisa. Tipo assim, geralmente, quando meu namorado vem pra cá, ele tá olhando One Piece no final de semana. Então, a nossa programação é assistir One Piece, né? Ele tem que te alcançar no One Piece. Difícil, mas vamos chegar lá, né? Estamos chegando aí no centro e alguma coisinha. Tenho fé, tenho fé. Mas já é um começo, né? Quando eu fizer Mas assim, eu sou uma pessoa. a primeira bodas, ele alcança você. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa muito caseira. Eu não gosto. O meu entretenimento é estar em casa. Eu sou uma jovem senhora, né? Agora eu não estou tendo muito tempo para ler, né? Inclusive, esse é até um debate que está se levantando no TikTok. Se você tem TikTok, você provavelmente viu esses dias, né? Não tenho. De tipo assim, você. Mas assim, para quem vai assistir depois, talvez que tenha lá, né? É aquele debate sobre você querer ser leitor ou você ser leitor, sabe? Tá tendo um debate assim lá. E é a respeito, tipo assim, a quantidade de livros, né? Que tem muita gente que nós estamos indo na metade do ano já leu mais de 100 livros. Ah, Como ninguém sabe. nossa, queria ter essa energia, viu? A minha pilha até é enorme, mas o meu ritmo. Lentíssimo. Eu, esse ano, até comecei lendo mais livros, mas quando o meu trabalho começa a apertar um pouco, eu já não consigo, né? Então, assim, a minha rotina, ela é muito baseada em, assim, eu tenho atendimentos no horário da manhã, né? Manhã toda eu fico fora de casa. Então, eu já aproveito e já treino nesse horário da manhã também. À tarde é quando eu tô em casa, que foi o que eu te disse, né? Que dava pra gente gravar e tudo mais, que é à tarde. E aí, à tarde, se eu tô em casa agora, eu tô muito envolvida nas questões ali de prelúdio do lançamento, né? Ou então eu tenho consultorias de aluno online para fazer. Eu nunca tô parada durante a semana. Então, quando eu paro, assim, tipo, que eu paro, ou eu vou assistir anime, né? Ou então eu vou fazer alguma coisa, tipo, vamos dar um rolê no shopping, cinema. Cinema, no caso, tipo, agora teve Haikyuu esses dias que a gente foi assistir. Eu não sabia que tava no cinema. Teve. Ficou pouquíssimo tempo em cartaz, Ah, mas mas teve. teve. Ah, legal. E já que a gente tá falando disso, né? Sobre a gente tem as coisas no mundo real para fazer, né?
E você falou que você está trabalhando no Prelúdio. Você tem projetos e spoilers que você pode compartilhar com a gente? Assim, eu tenho projetos e não tem spoiler. É porque eu fiquei muito tempo parada nesse último ano. 2023, para mim, foi assim, aquela virada de chave de novo na vida de escritor, né? Porque quando eu cheguei aqui em Teresina, eu precisei me adaptar para um nicho que não era o que eu estava acostumada, que é o nicho ali de educação física, de personal trainer, né? Uhum. Então eu tive que construir minha carreira no personal do zero, em outra cidade. E com isso a escrita acabou ficando mais de lado, né? E aí, ano passado, foi quando surgiu a proposta da publicação de Prelúdio de Fogo. E aí, quando eu vi assim, tipo, opa, vai dar certo, e que eu parei assim, tipo, tá, pode dar certo a publicação do livro, mas eu vou ter tempo para trabalhar em cima dele, porque teve uma época em que eu estava trabalhando, tipo assim, das 4 da manhã até 9 horas da noite, direto, eu ficava direto. Uhum. Então, assim, pouco tempo depois disso, que eu estava nessa rotina, né, eu precisei sair porque eu não estava realmente mais aguentando, né, a questão mental, física, tava tudo indo pro saco, né, muito problema de saúde. E aí eu ainda estava trabalhando, tipo assim, 6 da manhã até 3, 4 da tarde, depois dava uma pausa, e daí ia de novo até 8 da noite. Tava dando burnout já. Aí, tipo assim, eu precisei tomar uma decisão, né? Que era eu continuava com isso ou eu arriscava ir pro personal só particular, né? Porque nessa época que eu tava assim, trabalhando mais direto, eu tinha alguns personagens particulares, poucos, mas eu passava mais tempo como instrutora de academia, né? E aí, quando veio essa proposta de Prelúdio de Fogo, eu pensei assim, cara, mas eu preciso saber se eu vou conseguir ficar e focar em Prelúdio, porque eu sei que tem que ter muito marketing, tem que ter muita divulgação, né? O TikTok é um nicho muito forte, né? Só que tu precisa botar campanha, né? Tem também as questões que eu ia ter editora por trás, mas a gente precisa estar ali para fazer a revisão, para avaliar as diagramações, tu precisa dar o teu aval, né? Então, ali, tu, às vezes, vai ter que estar ali presente para aquilo. E se eu continuasse do jeito que eu estava, não ia conseguir, né? Uhum. Mas no final, daí deu tudo certo. Aí depois que eu aceitei, tipo assim, pronto. Prelúdio vai dar certo, o resto da minha vida tá organizado agora, né? Tô com tempo para trabalhar em cima. Será que daria certo escrever outra história, né? E foi aí que começou a surgir algumas ideias. Ainda tá muito cru, ainda tá muito cru, porque foi recente, assim, eu tô só anotando para quando chegar a hora botar tudo no Ah, papel, né? que Mas vai legal. ser a minha primeira duologia, porque até então, tanto Primogênito quanto Prelúdio, eles são livros de volume único. Uhum. E, assim, uma questão que hoje me pega muito foi que no final do ano passado, depois que já estava Prelúdio na revisão e tal, né? Eu fiquei refletindo e falei assim, caramba, Prelúdio ficou um livro, assim, razoavelmente grande, mas ele podia realmente ter virado maior ainda, ele podia ter virado uma duologia, né? Se tivesse explorado mais alguns pontos e tal. E isso me pegou muito, é por isso que esse próximo trabalho que eu estou pensando em fazer vai ser uma duologia, eu quero arriscar, sair um pouco dessa questão dos volumes únicos, né? E ver como seria. Ah, que legal, que legal. Mas deixa eu te perguntar, ele vai ser no mundo do Prelúdio ou vai ser algo completamente diferente? Algo completamente diferente, mas eu Ah, quero continuar. Mas eu quero continuar explorando essa pegada de magias, de dragões, um pouco mais a fundo daí. legal, legal, legal. Bom, eu gostaria de perguntar para você agora, Kaela, qual é a sua música? Gente, eu só escuto rap de anime agora. Meu Deus, acho que todo mundo aqui deve ter uma música bonitinha e chega eu. Ah, bota aí um flash beat. Tá ótimo. Mas eu escuto muito, porque assim, eu tô no, tô na academia, Você precisa ter um o meu ânimo ritmo, pra né? treinar.
Escutando rap de anime, gente, o tempo todo. Inteirinho, assim. Então, tipo, eu escuto muito pouca música fora disso. Não tem problema, perfeito. Micaela, tem algo mais que você acha que a gente esqueceu que você gostaria de falar? Deixa eu ver. Talvez sobre a questão de Prelúdio agora tá em pré-venda e tal. Já tá disponível, vai ter brinde também. Ah, é legal. E o, primo- e o Primogênito, ele tá também com o e-book em promoção esse mês. E ele tá disponível, tem o físico na Amazon. Sim. Pessoal, toda a descrição, o Linktree vai estar tudo na descrição do vídeo. É só vocês darem uma olhada e clicarem lá, viu? E, Micaela, nós chegamos naquele momento que eu chamo que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedinhos. Que você deixa a sua frase para o universo. É pra ser uma frase bonitinha ou é pra ser uma frase assim? É o que você quiser. É a sua frase. É, eu acho que essa é também uma frase que me acompanha desde da publicação do Primogênito, né? Que o mundo fantástico é a gente que cria. Nossa, muito bom. Muito bom, muito obrigado. Bom, Micaela, é isso. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Adorei te conhecer. Você é a pessoa que eu acho que mais prioriza anime que eu conheço. Ah, eu gosto muito, gente. Eu não tenho cara, mas né, sou otaku. Só não me chamem de otaku, porque daí é ofensa. Muito bem. Mas muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Espero que a gente possa conversar de novo depois que eu ler os Eu que seus agradeço, livros. pessoal. E é isso. Bom, pessoal, eu sou o Marcos. Essa é a Micaela. Essa foi a Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau, tchau.